Felicidades, modo de usar. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro hoje. Esse livro é um livro muito interessante, primeiramente porque ele já traz 3 intelectuais brasileiros conversando, falando sobre felicidade. Então, Karnal, Cortella e Pondé. E ainda tem o prefácio do Clóvis de Barros. Então, assim, nós brasileiros, né, que estamos aprendendo a dar espaço para esses intelectuais, e esses intelectuais que também estão aprendendo a ir ao público, a ir às grandes massas, nos presenteiam com uma linguagem fácil para a gente discutir o que é a felicidade, para que ela serve e como é que a gente usa. Em segundo lugar, esse livro, ele é fundamental porque eu tenho certeza, mas assim, certeza que em algum momento da sua vida você já se perguntou, será que eu sou feliz? Será que a vida é isso? O que é felicidade? Será que eu preciso estar feliz o tempo inteiro? Então, esse livro, ele pode te ajudar a encontrar essas respostas, para que você mesmo dê essas respostas para si. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que é felicidade. A felicidade se compra e também a gente vai conversar um pouquinho se a felicidade ela faz parte do percurso ou ela tá no objetivo. Bora? Bom, vamos começar falando o que é felicidade. E para isso eu vou pedir ajuda de um artigo de revisão publicado pelo Fábio Comin e pelo Marcos Antônio dos Santos. Eu vou deixar o link dessa publicação aqui, em que eles dizem que a felicidade ela é uma continha que a gente tem que fazer. Então você vai pegar as suas experiências emocionais positivas menos as experiências emocionais negativas e no final você vai ver o seu nível de felicidade. É claro, né, gente, que a gente não consegue chegar num número e nem ser muito objetivo com relação a isso, mas a gente consegue ter um panorama, né, se essas nossas experiências elas estão sendo, o saldo está sendo mais positivo ou ele está sendo mais negativo. É interessante dizer que nesse mesmo artigo eles falam um pouquinho sobre felicidade e chegam a usar a felicidade como sinônimo de bem-estar subjetivo. É importante dizer que nesse mesmo artigo eles falam que a gente tem tanto um bem-estar objetivo, que seriam coisas que de fato a gente consegue mensurar, como trabalho, salário, né, essas coisas, e o bem-estar subjetivo, que são coisas mais internas, que são essas experiências emocionais e que no final a gente pode ter a felicidade ou não ter a felicidade, a depender de como a gente está vivendo essas experiências, tá bem? E aí, pra gente complementar essa parte da definição, eu queria trazer um trechinho aqui que o Cortella escreve, né? Felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência eventual. E aí eu queria trazer isso justamente para a gente pensar com relação a essa nossa necessidade de buscar felicidade o tempo todo. A gente quer estar bem o tempo inteiro. Mas vamos voltar lá para a definição que foi proposta tanto pelo Fábio quanto pelo Marcos, que a felicidade ela é um conjunto, né, de experiências emocionais positivas menos o conjunto de experiências emocionais negativas. Portanto, gente, felicidade não é estar feliz o tempo todo. Felicidade é resultado dessa conta. É você viver dias difíceis, chatos, blá blá blá, que você não quer viver, mas você também viver dias maravilhosos, incríveis. E aí, juntando essas duas coisas, você ter mais dias e mais momentos felizes do que tristes, ou não só tristes, né, mas que são emocionalmente mais complicados. Então, a gente, nessa frenética que a gente tem de estar bem o tempo inteiro, de uma positividade tóxica, super, super, super influenciado por determinadas blogueiras, inclusive, que a vida é mara, né, e que a gente não pode parar nenhum momento pra gente ter os nossos instantes de recolhimento, de tristeza, que a gente tem que estar o tempo inteiro, a vida é linda e não sei o que, as coisas não são bem por aí, né? A gente vai ter altos e baixos e dentro desses altos e baixos, a depender do quanto a gente está vivendo do alto e do quanto a gente está vivendo do baixo, a gente vai ter a felicidade ou não, de acordo com o artigo. Então, vamos repensar essa nossa ideia de buscar essa felicidade ao tempo todo, a qualquer custo, como se ela fosse algo contínuo. Ela não vai ser. É impossível, ou quase impossível, né? Não gosto de falar as coisas que elas são impossíveis, mas assim, é muito difícil que a gente tenha o tempo todo
neurotransmissores na nossa cabeça sendo liberados para que a gente seja feliz. Então, para que a gente se sinta bem, a gente tem esse mecanismo dentro do nosso cérebro que são esses neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles se conectam, na verdade, eles são coisinhas que na hora que um neurônio se junta com outro, essas coisinhas são liberadas. E aí, para a gente se sentir feliz, a gente precisa que esses neurotransmissores sejam liberados. Além de hormônios, né? Que são coisas diferentes dos neurotransmissores. A gente, na forma mais comum de dizer, a gente confunde essas duas coisas, mas elas são distintas, tá? Então, assim, pra gente se sentir bem, o nosso cérebro, ele precisa estar liberando endorfina, serotonina, dopamina e dentre outros, mais alguns hormônios, como tem a ver com cortisol, adrenalina, ocitocina, que é aquele hormônio quando o neném nasce, que a mamãe olha pro neném e tal, que é o hormônio do amor, entre aspas. Então a gente precisa ter tudo isso acontecendo. E não dá pra gente ter tudo isso acontecendo o tempo todo. Não dá. A não ser que você queira se utilizar de algum remédio ou psicotrópico, enfim, que vai fazer com que isso aconteça, mas de forma natural, eu não sou neurocientista, mas eu tendo a acreditar que é muito pouco provável, tá? Bom, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico é: a felicidade se compra? Aqui eu quero me utilizar um pouquinho de uma fala do Pondé. Eu vou ler um trechinho aqui para você. Então, o capitalismo empurra você para ser feliz, ou pelo menos para projetar a ideia de felicidade. Essa questão do capitalismo e da felicidade é algo que a gente poderia passar horas e horas e horas falando, porque de fato é uma coisa assim, bem complexa e com muitos... que a gente pode aprofundar muito, né? Com muitos bracinhos, assim. Mas, de cara, de uma forma muito reduzida, a gente precisa pensar que para o capitalismo funcionar, ele precisa fazer com que você queira coisas a serem compradas. E como é que ele se utiliza disso? Falando para você que você só vai ser feliz se você aumentar seus cílios, que você só vai ser feliz se você tiver aquele celular, ou se você tiver aquele curso, ou se você tiver, enfim, algo com o qual você gaste dinheiro. Então, assim, é importante para o capitalismo essa nossa necessidade, essa nossa busca da felicidade. E por isso é fundamental que a gente pergunte, toda vez que a gente vai fazer uma compra: eu preciso disso mesmo? Que momento da minha vida eu tô vivendo agora, né? Eu tô buscando preencher alguma coisa dentro de mim, buscando encontrar essa felicidade em algo que tá fora? Como é que isso funciona, né? Como é que isso funciona pra mim nesse momento? Então eu acho muito importante a gente trazer essa questão. Mas por outro lado, eu também quero deixar aqui uma pesquisa que saiu falando que sim, a felicidade, o dinheiro compra a felicidade. Que quanto mais dinheiro você tem, mais feliz você é. Então, vou deixar a pesquisa ela tá em inglês, mas eu acho muito interessante pra gente observar. Tinha tido uma pesquisa que tinha sido publicada pelo Daniel, e eu esqueci o sobrenome dele, o cara que ganhou o Nobel de Economia do Rápido Devagar, que ele tinha estipulado, né, que acima de $75.000 você já não tinha mais felicidade, né, você chegava num platô ali. E essa pesquisa, que foi publicada depois, ela refuta essa ideia e fala que sim, acima de $75.000 você continua sendo feliz, ganhando dinheiro. Então, a ideia é que o dinheiro compra a felicidade, o que vai também muito na contramão de uma coisa que se relaciona com a religião, principalmente a nossa religião aqui no Brasil, a cristã, a católica, que fala muito, né, da pobreza, da gente fazer esse voto de pobreza e de que só os pobres entrarão no reino dos céus, e que muitas vezes faz com que a gente se sinta culpado em ganhar dinheiro, em ter dinheiro, tá? Então, assim, viu que esse assunto é um assunto gigante, né? Porque, de um lado, a gente tem que tomar cuidado, porque o dinheiro,
ele pode comprar felicidade, mas ele também pode tapar o sol com a peneira, né? Então a gente pode estar se sentindo mal e a gente vai lá e compra coisas e faz parte de um sistema que de fato tá colocando coisas o tempo inteiro na nossa frente para que a gente se sinta mal e tenha necessidade de comprar. Então são os dois lados da mesma moeda e eu acho importante a gente observar. E o nosso terceiro tópico é a gente perguntar e pensar se a felicidade ela tá no caminho ou tá lá no objetivo. Para isso, vou pedir ajuda do meu querido Karnal. Assim, diga-se de passagem que ele é o meu querido. E aí eu vou ler um pedacinho do livro aqui, que inclusive ele tá falando sobre leitura, né? O Karnal, ele sempre fala sobre livros e é uma das coisas que, claro, de fato, me fazem achá-lo muito, muito, muito querido. A felicidade estaria no percurso e não na meta quantificada. Então ele estava falando inclusive sobre a leitura, essa coisa da gente ler 795 livros por ano e ter uma certa rivalidade entre as pessoas. Quantos livros você leu? Quantos livros você leu, né? E que as pessoas vão se sentindo melhores ou acima de outras porque leram mais, enfim. E aqui o Karnal ele fala sobre a necessidade da gente observar o percurso, né? Não é quantos livros você leu, mas você foi feliz naquela leitura, aquilo foi bacana para você. Não é simplesmente a conta quando você fecha a capa, mas como é que foi essa experiência, né? E eu acho que isso a gente pode colocar para todas as coisas da nossa vida, porque a gente passa muito mais tempo no percurso do que quando a gente tá lá no objetivo. Então vamos supor que você queira passar no concurso público. Você vai passar muito mais tempo estudando para conseguir passar no concurso do que quando você vira o seu nome lá no edital, né? Vai ser uma adrenalina, vai ser um momento assim de muita euforia, mas ele vai passar muito rápido, né? Em compensação, você vai se preparar meses e anos provavelmente para passar no concurso. Então, a gente buscar a felicidade no caminho, no percurso, porque faz muito mais sentido, porque a gente vai muito mais tempo, né, utilizar muito mais do nosso tempo no percurso do que só naquele pontinho, e que às vezes a gente tá dando muita atenção para aquele pontinho e esquecendo, né, que a vida ela tá acontecendo muito antes daquele objetivo, da gente alcançar aquele objetivo. Bom, se você é uma pessoa que já se questionou sobre esse assunto, se tem interesse em saber mais sobre isso, acho que o livro sim é para você. Agora, se você for um alienígena, porque eu acho que, né, não conhece uma pessoa que nunca se questionou se era feliz, ou enfim, o que é felicidade, como ser mais feliz, será que eu tô feliz, qualquer coisa desse gênero, esse livro não é para você. Mas se você nunca questionou, ainda assim, eu ia dar uma lida, porque talvez tá faltando esse questionamento aí na sua vida. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz da gente trocar. Muito obrigada, um grande beijo, até mais e tchau, tchau!